porque mais de R$ 1 milhão em espécie, quase R$ 1.400.000, foram encontrados na casa do dono de uma distribuidora. Segundo a investigação da polícia, ele recebia cargas de cervejas que eram desviadas da cervejaria. A justiça mandou bloquear as contas bancárias do empresário. Segundo as investigações, ele era o gerente deste esquema que teria causado um prejuízo à empresa de cerca de R$ 13 milhões. A reportagem com detalhes da operação policial é do Rafael Medeiros. Só no final do dia, a polícia conseguiu contar todo o dinheiro apreendido na casa do dono de uma distribuidora que receptava cargas de cervejas desviadas da Ambev. R$ 1.300.000, dinheiro vivo, em espécie. Parte do montante estava escondido dentro desta caixa térmica no quarto do empresário. Só Leandro Queiroz Goutilho foi preso. Ele vai responder por receptação qualificada. O empresário construiu esta distribuidora na Estrada do Moinho, em Cuiabá. Era para cá que as cargas desviadas eram deixadas. Segundo a polícia, o esquema criminoso vinha ocorrendo há 2 anos. Nesse período, a quadrilha conseguiu desviar 13 milhões só em cervejas. As investigações da polícia se iniciaram depois de denúncias que foram feitas pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que identificou desvios frequentes de lotes de cervejas bem conhecidas. A polícia apreendeu ainda este caminhão e um grande carregamento de cigarros contrabandeados. Nesse galpão, no bairro Renascer, na capital, lotes de cervejas sem notas fiscais, sem procedência, foram levados para a delegacia. Faltou espaço no caminhão. Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão. Celulares e outros documentos que comprovam a fraude foram apreendidos. A justiça mandou bloquear mais de 1 milhão das contas dos investigados. 11h07. Vamos ao vivo então para a delegacia, porque o Rafael Medeiros conversa com os 2 delegados que estão à frente destas investigações. Ao vivo no Comunidade, Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá. Rafa, todos os detalhes do caso com você. Bom dia mais uma vez, Trindade, para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui na frente da Delegacia de Roubos e Furtos da capital. Foi essa delegacia que coordenou essa grande operação, que desarticulou essa quadrilha que causou um prejuízo amargo à Ambev de mais de 13 milhões de reais. Há pouco teve uma coletiva com a imprensa e ao meu lado está o Dr. Guilherme Bertoli, que é o titular aqui da DERF, que vai trazer detalhes para a gente das investigações. Doutor, primeiro vamos conversar com o senhor em relação a essa grande operação. Muito dinheiro apreendido na casa do alvo, também aparelhos eletrônicos, 48 ordens judiciais. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho aqui dos policiais da DERF, dessas investigações que desarticulou essa quadrilha. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Trindade. Exatamente, Operação Ceres, nós fomos procurados praticamente o ano passado pela ABCF, Associação Brasileira de Combate a Falsificações, que representa a empresa vítima, a Ambev, mencionando os constantes furtos praticados por funcionários e prestadores de serviço das bebidas ali da empresa. Então foi instaurado um inquérito policial, foi iniciada uma investigação em que descaradamente os criminosos, funcionários e prestadores, eles desviavam a carga no momento da entrega. O prejuízo suportado pela empresa vítima no período de 2 anos é de aproximadamente 13 milhões de reais. Então, com isso, o Dr. Luiz Felipe Leone, que é o delegado-presidente dessa investigação, representou pelas medidas cautelares e ontem nós deflagramos a operação com os mandados de busca e apreensão, sequestro e arresto, bloqueio de contas e tivemos êxito na casa do principal alvo, que é o receptador que fomenta toda essa prática criminosa, né? Que adquiria a totalidade dos produtos subtraídos e na residência dele foi possível a apreensão de mais de R$ 1.300.000 em espécie. Foram também apreendidos veículos de propriedade desse criminoso, porque nós entendemos que os bens foram adquiridos como fruto da prática criminosa e também o bloqueio de contas. Foi uma operação exitosa. No local, no estabelecimento comercial também, nós tivemos a participação da Politec, da Delegacia Fazendária,
da Secretaria de Fazenda através da Unidade de Fiscalização e de representantes da Ambev. E no local, para nossa surpresa, foram apreendidos bebidas no montante de aproximadamente R$2 milhões. Bebidas essas também são produtos de crime, de furto, roubo e também de produtos adulterados ou falsificados, e 68 caixas de cigarros, algumas delas de origem do nosso país vizinho. Obrigado, doutor Guilherme, pelas informações ao vivo. Vou pedir para o doutor Felipe comparecer aqui. Enquanto isso, nós temos imagens que mostram aí a quantidade desse dinheiro que foi trazido para a delegacia. Os policiais somaram aí, chegam a quase 1.400.000. Doutor Felipe Leone, bom dia. Queria que o senhor explicasse para a gente, fizesse uma linha do tempo. Como que funcionava esse esquema, como que a quadrilha vinha agindo? Bom dia. Bom dia. A gente tomou conhecimento no ano passado, na verdade, através desse relatório da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que havia um esquema criminoso funcionando dentro da empresa Ambev. E ali os funcionários que lá trabalhavam, eles coordenadamente faziam desvio das cargas dos produtos da Ambev. E esses produtos chegou-se ao conhecimento, através da investigação, que eram destinados para uma distribuidora específica. Essa distribuidora, ela representava, na verdade, quase que a totalidade de todos os desvios das cargas que vinham dessa empresa. Então, após o inquérito ganhar mais corpo, ganhar robustez, que foram representadas algumas cautelares. Doutor, ali nessa distribuidora, no bairro Renascer, tem um galpão praticamente ali, quem passa pela rua nem percebe, mas dentro ele é bem extenso. E ali funcionava também falsificação de cervejas. Queria que o senhor explicasse como que era. O líquido era um e o rótulo outro. Eles falsificavam também as cervejas e comercializavam? O local nos chamou a atenção quando a gente conseguiu ingressar. Foi difícil o acesso, porque parecia um bunker militar, assim, muito bem seguro. Até que quando a gente conseguiu ontem na operação transpor esse acesso, a gente se deparou com a amplitude enorme do depósito. Ele foi construído de uma maneira estratégica, de forma que as pessoas que passam pela rua não conseguem ter dimensão do tamanho desse depósito. Ali dentro a gente se deparou com algumas cervejas com rótulo adulterado, o que nos faz crer que o líquido também tem adulteração. Nesse momento a gente não tem como afirmar isso, porque essas cervejas foram encaminhadas para análise da perícia técnica, da Politec. Doutor, em relação aos suspeitos, o dono da distribuidora foi preso. Queria que o senhor falasse como que era a participação dele e como que funcionava o esquema. Tinha funcionário da Ambev também envolvido? Como que eles recrutavam essas pessoas? E parece que quem não queria participar era ameaçado até de morte, né? Sem dúvida. A gente tomou conhecimento também que os funcionários que não queriam se encaixar nesse esquema criminoso eram ameaçados de morte caso denunciasse esse esquema criminoso para os órgãos de repressão. O que é uma situação muito problemática, porque pessoas tinham que trabalhar muitas vezes percebendo aquela situação, mas se denunciasse teriam ameaça de morte, quer dizer, a sua integridade dos seus familiares poderia correr risco. Quando a gente descobriu que um determinado grupo de funcionários atuava dessa maneira, a gente ingressou com as representações, as cautelares e o Poder Judiciário deferiu a totalidade delas. Doutor, queria que você explicasse para a gente em relação a como que as cargas eram desviadas. Por exemplo, a Ambev fornecia essas cervejas, o caminhão saía recheado de cervejas e ele tinha um destino. Ao invés dele ir para esse destino, ele desviava, tinha notas fiscais frias. Como que acontecia o desvio desses lotes? Eles saíam da rota e a organização, na verdade, ela se prestava e ela alcançava alguns patamares dentro da própria cervejaria da Ambev. Então, quer dizer, eles falsificavam notas, não só o motorista que fazia o desvio, que estava mancomunado, mas também o conferencista estava mancomunado, as pessoas, de repente, que faziam a gerência estavam de acordo com aquele esquema criminoso. Então, quer dizer, a empresa, a gente tem um levantamento desde 2021, mas fatalmente esse esquema criminoso já acontece há mais tempo. A gente fez um levantamento pela própria empresa Ambev e ela nos relatou que 2021, 2022, o prejuízo sofrido por ela por conta dos desvios se aproximou de 13 milhões. Então a gente priorizou nessa operação de ontem, deflagrada, um ataque principalmente ao patrimônio dessa quadrilha. Então
houve o bloqueio dos bens e valores dele, o arresto, o sequestro de bens, enfim. A gente teve uma prioridade nessa operação de atacar o patrimônio dos criminosos. E, doutor, queria que o senhor falasse também em relação ao balcão de emprego. Por exemplo, quando a empresa descobria esse esquema, esses funcionários eram mandados embora. Mas a polícia não descarta que essa quadrilha também teria montado um balcão de emprego para a Ambev selecionar esses trabalhadores e eles já entravam e participavam do esquema também. O que acontecia? Porque saía funcionário, entrava e o esquema continuava. Poderia acontecer isso ali na Ambev? Olha, eu não posso te afirmar como isso se dava, como essa contratação era feita. O que posso lhe afirmar é que quando a direção da empresa tomava conhecimento que havia uma suposta prática de desvio de cargas e de furto das mercadorias, essas pessoas eram sumariamente demitidas. Novos contratados que acabavam ingressando nesse esquema criminoso, quando tomavam-se conhecimento pela direção, imediatamente eram demitidos. Então, quer dizer, como isso se dava efetivamente na prática, a gente não tem conhecimento ainda. Mas o que a gente sabe é que quando a empresa tomava conhecimento, evidentemente, era demitido no ato. Doutor, esse empresário, dono da distribuidora, ele foi preso. Qual foi o crime que ele vai responder? E agora, qual que é o procedimento? Com as investigações, novas prisões também podem acontecer. Foi só uma prisão ontem, que seria desse empresário, mas a polícia pode deflagrar novas operações com novos cumprimentos de prisões. E qual crime que ele cometeu? Certo. Ontem a gente prendeu esse proprietário dessa distribuidora, dessa maior receptadora desses produtos desviados em flagrante, por conta do crime de lavagem de dinheiro, do valor encontrado na residência dele, 1.300.000 e eu acho que, salvo engano, 80 mil reais. Da carga que ali estava, de cervejas também comprovadas que teriam sido furtadas recentemente dessa empresa, então estavam depositadas ali. Ele foi imputada a conduta da receptação qualificada por conta da comercialização dessa carga e também foi imputada a conduta do crime de adulteração de produtos alimentícios, do artigo 272 do Código Penal. Seguramente a investigação não se encerra aqui, isso foi apenas a ponta do iceberg, então, quer dizer, a gente acredita que efetivamente outras prisões virão mais adiante. Doutor, ficou algo mais que eu queria destacar em relação a essa operação? Pode ficar à vontade. Também vale pontuar o nome da operação, né? É um nome que representa a uma rainha de uma cerveja. Queria que o senhor explicasse em relação a isso. E se ficou algo mais que o senhor queria destacar, pode ficar à vontade. Sim, o nome da operação, Operação Ceres, faz uma referência à deusa Ceres, da mitologia greco-romana. Ceres, inclusive, foi quem originou o nome de cerveja, né? Ceres Visia, né? Que seria assim, a visão da Ceres. Então, quando as pessoas bebiam cerveja, é como se fosse uma ponte para o plano espiritual, em face da embriaguez, enfim. A gente achou que teria uma referência positiva, considerando o objeto da investigação. E aqui quero sim ressaltar que eu gostaria muito de agradecer a participação de todos os policiais que trabalham comigo, não só do cartório, do qual eu faço parte, mas de toda a delegacia que, de alguma maneira, ajudou na operação. E dizer que me sinto extremamente gratificado e lisonjeado de fazer parte dessa equipe, de ter esses profissionais junto comigo diariamente. Me sinto, assim, um privilegiado. Obrigado, doutor Felipe Leone, por nos atender ao vivo, delegado que está comandando essa brilhante operação que desarticulou essa quadrilha que vinha causando um prejuízo amargo e muito amargo à Ambev, 13 milhões de reais. Foi preso nessa operação o empresário e também dono da distribuidora, o nome dele é Leandro Queiroz Goutillo. Ele foi preso, vai passar por audiência de custódia hoje às 2h da tarde. Agora há pouco ele saiu da delegacia, já a caminho do Fórum da capital. Mais de 1.400.000 em espécie, dinheiro vivo, na casa desse empresário que gerenciava esse esquema criminoso aqui em Cuiabá. Desvios de cargas e cargas e cargas de cerveja. Se não bastasse o desvio, o empresário também falsificava a gelada. Como o delegado bem explicou, o líquido era um e o rótulo era outro. Você estava achando que estava comprando, bebendo a verdinha, mas na verdade era suco de cevada adulterado ainda por cima. A operação, ela segue, as investigações, elas continuam, novas prisões podem acontecer. É claro que vários aparelhos eletrônicos foram apreendidos com autorização da Justiça. Esses aparelhos serão desbloqueados e é assim que funciona. A pirâmide vai despencando. O chefe já foi preso.
Agora, a polícia segue investigando, novas prisões devem acontecer. Operação deflagrada aqui pela DERF de Cuiabá. Eu volto contigo, Trindade, daqui a pouco eu tenho outras ocorrências policiais para essa quinta-feira. Rafa, muito obrigado pelas informações. Você está acompanhando imagens do dinheiro e agora imagens da casa que foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela polícia ontem. Nós repercutindo, claro, aqui essa mega operação nesta quinta-feira com você.